Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vou estar lendo a parte final. Nós estamos iniciando aí, uma jornada, Começamos na sexta-feira para ministrarmos e aprendermos sobre a fidelidade, com o intuito de sairmos desse tempo, crescidos aí, aumentados em fidelidade dentro do nosso coração, dentro da nossa essência, do nosso espírito, porque tudo que nós estamos falando aqui é espírito e vida, em nome de Jesus, que é a palavra de Deus que gera isso dentro de nós. E essa é mais uma das virtudes que o Senhor colocou na fórmula, quando Ele criou o ser humano, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E em Cristo Jesus nós não nos cansamos de frisar isso. Nós somos restaurados a essa essência em todas as suas virtudes. Dentre elas a fidelidade, que é onde nós estaremos focando nesses dias. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na parte B, diz assim: Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. O significado de fidelidade pode ser até algo bem óbvio assim para muitos, mas nunca é demais a gente falar sobre isso, A gente falar sobre o significado é importante para a gente não perder o valor, Às vezes, por ser óbvio demais, às vezes a gente não dá o devido valor a um significado. Mas a fidelidade, assim como todas as outras virtudes, são coisas tremendas, são coisas muito importantes na vida de um ser humano, capazes de salvar vidas, capazes de fazer a diferença na vida de outra pessoa por você ter aquela virtude, por você carregar isso aonde você vai. Então a fidelidade, ele é um termo com origem no latim, fidelis, só que baseado no grego, que é a língua do Novo Testamento. Que é pistis, que é a mesma raiz da palavra traduzida no português para fé. Então, fé e fidelidade, quando nós lemos na Bíblia, escrita no original, nós vamos encontrar a mesma palavra, pistis. Mas hoje nós vamos enfatizar aqui a fidelidade acerca desta palavra aqui do original que nós falamos. Tá? Então, ela significa, falando de fidelidade, significa a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, constante, honesto e verdadeiro. Que são características que todas as pessoas gostam de contar, Quando se fala em parceiro, quando se fala em sócio, quando se fala em cônjuge, essas são características indispensáveis, Lealdade, companheirismo, honestidade, confiabilidade, Você poder confiar em alguém. Então, todas essas características, elas fazem parte dessa virtude chamada fidelidade. E os adjetivos, que saem desse substantivo, são os adjetivos, para quem tem fidelidade. É uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa fidedigna. Então, mais do mesmo, a gente falando aqui, mas como eu falei, nunca é demais a gente falar sobre isso, repetir, relembrar, memorizar aquilo que nós estamos falando e que nós vamos estar ministrando nesses dias. Então, todas as vezes que a gente falar de fidelidade, nós vamos lembrar desses significados, que fidelidade remete a lealdade, honestidade, confiabilidade, E uma característica, uma atitude daquele que tem compromisso com aquilo que assume. A pessoa que você sabe que você pode contar, Que se ela falou que vai, ela vai mesmo, só não vai se desabar o mundo, brincando, não for possível acontecer algum imprevisto. Mas é uma pessoa que você sabe contar. Por isso que quando a gente fala de fidelidade, irmãos, a gente não fala assim de uma multidão, uma quantidade, pessoas e mais pessoas. Então fidelidade é uma virtude muito nobre. E por ser nobre, ela talvez seja um pouco rara, Assim, quando eu falo que você
não vai conseguir associar a fidelidade à quantidade muitas vezes. É você olhar uma multidão de 50 pessoas assim e falar, olha, aqui tem 50 pessoas fiéis, leais, honestas. Né? A gente fala por experiência, por lidar com pessoas, que a fidelidade realmente é algo muito raro, então você tem que valorizar muito quando você encontra, né? Alguém fiel, alguém honesto, alguém íntegro, alguém que você pode confiar. Olha, não deixa escapar não, né? Se for um amigo, se for alguém que você está orando aí para poder, quem sabe até casar, né? Essa característica, esse valor, ele excede e muito, né? Como a Bíblia, ela nos fala em muitos lugares assim que é que a beleza interior que supera qualquer coisa que você possa fazer de forma exterior, né? O frisado do cabelo, as joias, a maquiagem, a beleza. Se há uma virtude que você deveria orar para buscar alguém, para andar junto, até mesmo para uma sociedade, seria a fidelidade, né? A lealdade, o compromisso, uma pessoa com a qual você pode contar. Eu vejo isso muito até no trabalho. A gente lida com várias pessoas, pessoas técnicas, pessoas capacitadas, e a gente vê que essa característica de alguém que tem compromisso, que tem responsabilidade, que você pode contar, ela talvez seja maior do que até a capacidade técnica. Porque às vezes a pessoa ela sabe, conhece tudo, só que você não dá para contar com ela, porque você marca as coisas, ela não aparece, ou quando vai entregar as coisas, entrega sempre atrasado, sem justificativa. A pessoa que faz quando quer, sabe? Conhece tudo, mas faz quando quer. Então, pessoas com essas características, elas não são bem vistas. Por mais que ela tenha conhecimento. Agora, aquela outra pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento, mas corre atrás, se esforça, mas tem lealdade, tem compromisso, você sabe que marcou, ele está lá presente. Quando não está, ele já avisa com antecedência. A pessoa que tem compromisso, às vezes fica até depois do horário para resolver alguma coisa. Então, assim, existem pessoas que se apegam muito, assim, à vírgula, né? A lei, não, porque a lei, porque isso, porque aquilo outro. Mas eu falo por experiência própria que o que mais conta realmente é a sua atitude no dia a dia. Porque se você tenta levar sempre ao pé da letra todas as coisas, você acaba se tornando mais um para aqueles que selecionam, para aqueles que escolhem quem fica e quem sai. Então, quando tem uma oportunidade, ou uma situação, vamos dizer assim, uma situação onde um gestor ele tem que reduzir ali o quadro de funcionários, ele vai levar em conta isso. Ele vai levar em consideração isso. Aí, às vezes, a pessoa está reclamando, poxa, não sei o quê. Mas, enfim, a vida é assim. Né? Pelo menos o mundo que eu conheço é assim. Então, aquela pessoa que só quer tudo ferro e fogo, vírgula e mais vírgula, ela acaba ficando sempre no... Quando tem que reduzir, ela entra pro time ali e a pessoa tira fora. A vida é assim. Né? Até que você, por galgar lugares, ser perseverante, você consegue conquistar lugares ali de chefia, você pode fazer ali da sua maneira, da forma mais correta que você entende. Mas enquanto esse momento não chega, você vai ter que lidar com pessoas e mais pessoas. Às vezes pessoas fiéis e leais, às vezes pessoas infiéis. Às vezes pessoas que são desonestas. E olha, isso acontece muito, mais do que a gente pode imaginar. Sabe, em todas as áreas. Nossa, em todas as áreas eu ouvi coisas assim recentemente que eu falei, meu Deus, isso acontece. Sabe, em clínicas veterinárias, enfim, não quero nem entrar em detalhes assim, mas a gente vê que a honestidade, a integridade, ela tá no coração de cada um. E a gente não tem acesso a tudo, né, que as pessoas fazem quando estão dentro de uma sala, né, numa cirurgia, numa clínica. A gente não sabe. A gente não sabe se do lado de lá tem uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra. Então é por isso que nós temos que orar mesmo, colocar diante do Senhor, todas as vezes que a gente passar por alguma coisa, né, aqueles que nós amamos, pessoas que o Senhor tem confiado, para que o Senhor venha guardar e livrar dessas pessoas infiéis. Amém? 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2 diz assim, ó: Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Olha só, até para servir a Deus, Deus coloca como um requerimento, como uma exigência, como
Se fosse numa empresa, a gente ia falar assim, ó, precisa ter no currículo isso. E aqui, Deus ele não fala de capacitação, Deus não fala que você precisa saber das coisas. O Senhor não está falando aqui que você precisa ser inteligente, porque a gente sabe que quem capacita cada um de nós é Ele. Mas olha o que a Bíblia diz, o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O Senhor ele conta com fiéis, ele não se impressiona com multidões também. O Senhor ele chama, e a própria palavra de Deus vai dizer o quê? Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem é o escolhido, amado? Escolhido é aquele que é fiel, aquele que o Senhor sabe que pode contar. Aquele que o Senhor sabe que se ele despertar na madrugada, ou despertar em algum momento para orar por alguém, ou para ir até alguém, ele sabe que com aquele homem de Deus, com aquela mulher de Deus, ele pode contar. Então é isso o que mais importa para o Senhor em relação a contratar, a montar o time, né? Por mais que a gente olhe para trás e vê o Senhor montando a equipe dele ali, os 12, e um deles era infiel. Um deles era um traidor. Mas era para que se cumprisse a Escritura, né? E tudo acontecesse como aconteceu. Mas o Senhor, Ele conta com pessoas fiéis para fazer a sua obra, para dar continuidade àquilo que Ele começou. Vou ler mais um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então a fidelidade, amados, ele também vai nos remeter ao quê? A obediência, né? A você ser exclusivo, você ser separado para o Senhor, você estar disponível para Ele, à disposição do Senhor a qualquer momento. Então significa comprometimento com a obra do Senhor, né? Como nós lemos aqui agora, o Senhor, Ele conta com pessoas fiéis, pessoas firmes e constantes. Por isso que é um trabalhar do Senhor, muitas vezes usando a igreja local, quando Ele começa, através dos líderes, né, dar pequenas oportunidades para os irmãos, primeiro de vir aos cultos, quando anuncia a agenda, olha, segunda-feira, terça-feira, os horários dos cultos, ali já é um convite para potenciais servos de Deus que vão servir na casa do Senhor um dia. Tudo começa assim, comigo foi assim também. Eu assistindo cultos normalmente, ouvindo ali a agenda e vindo aos cultos, estando presente nos dias em que tinha cultos. E aí, por causa da constância, da perseverança, o convite começa a surgir para abrir um culto aqui, tocar um louvor ali, daqui a pouco ministrar uma palavra, mas tudo é um processo. E às vezes alguém vem para a igreja já querendo fazer isso sem passar pelo processo, sem ser fiel no pouco, né? Então, o Senhor, Ele é um princípio que Ele já revelou para nós. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco, o Senhor colocará, né, muito mais ainda nas mãos dele. Então isso acontece com as nossas vidas, né? O Senhor ele vai sempre nos chamando, nos convidando. Como eu falei, muitos são chamados, né? Quando é feito um convite aqui, não é para a igreja inteira e para aqueles que estão assistindo na internet. Quantas pessoas talvez receberam o mesmo convite, o mesmo chamado? Muitos foram chamados, mas poucos. Né? Quantos líderes nós temos? Quantos pastores nós temos? Não é a mesma quantidade de membros que nós temos na igreja. E nem deveria ser. É proporcional. Mas o que eu estou dizendo é que o Senhor ele vai testando, Ele vai produzindo essa fidelidade em nós através das oportunidades que Ele vai nos dando. Então, quando nós nos dispomos a estar, é o primeiro passo. Em seguida vem os testes da obediência, né? Quando um líder pede algo, quando a palavra de Deus toca o teu coração, e você vai então tomando decisões. Ah, isso eu faço, isso eu não faço. Ah, isso eu vou, sabe? A obediência. E é isso então que vai realmente fazer crescer dentro de você a fidelidade. Então fidelidade é igual a obediência, lealdade, como nós falamos, exclusividade, retidão, constância, perseverança e comprometimento. Se você for perguntar para o pastor Jonas ou para os líderes, quem são aqueles que ele gosta de contar como ali
os seus ajudantes, seus auxiliares, né? Pessoas fiéis, pessoas constantes, pessoas que você sabe que é pau para toda obra, que você pode confiar, que você pode contar. Se você não puder vir, você pode confiar que aquela pessoa vai estar aqui e vai te ajudar e vai honrar ali a tua confiança. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 24. Estou trazendo vários versículos que vai sempre regar essa sementinha no nosso coração da fidelidade. Ó. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Provérbios 30, versículo 9, parte A. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Então aqui são dois versículos que falam também da fidelidade em relação às coisas desse mundo. Às riquezas, ao sucesso, enfim, a tudo aquilo que, sem você perceber ou você percebendo, pode se tornar também um ídolo para você, um senhor na sua vida. Mas a Bíblia deixa claro que é impossível nós sermos fiéis a Deus e tendo amor, né? Sendo fiel a Deus e amando a outras coisas, assim, nesse sentido, de colocar acima, de reger a sua vida, de colocar impedimentos para que você faça a vontade de Deus, né? Então é impossível, não dá para ficar em cima do muro. Ou você é fiel a Deus, ou você é fiel às coisas desse mundo, àquilo que o inimigo às vezes quer colocar na sua vida e que te dá ali uma decisão, uma escolha para você, né, de abraçar e se esbaldar nas coisas que o mundo te oferece e se esquecer da obra de Deus, ou o contrário, como Moisés. Moisés, ele tinha a escolha de viver como príncipe no Egito. E o que foi que ele fez? Ele preferiu sofrer a vergonha dos filhos de Deus ali, do povo de Deus, que era escravo, do que ele viver temporariamente ali os prazeres do pecado e daquilo que o Egito oferecia para ele como príncipe. Entenda que o Egito era a nação mais poderosa da época. Então tudo ali que o inimigo ele costuma fazer em lugares onde ele reina, estavam ali na frente de Moisés, sabe? Tudo que você puder imaginar. Mas ele não escolheu isso, ele escolheu ser fiel a Deus. Ele entendeu que ele pertencia ao povo ali, né, de Israel, e ele se manifestou e aconteceu tudo aquilo na vida dele, enfim, e depois ele voltou e fez a obra do Senhor. Amém? Falando ainda sobre Moisés, eu lembro de Josué, que começou como auxiliar dele também. Então nós vemos que Israel era numeroso, tinha milhões de pessoas ali. Mas com quem que Moisés quis contar? Com Josué, que era fiel, era um auxiliar, e que depois veio se tornar o líder também. Mas vocês percebem que não é quantidade? E que a fidelidade é algo que você vai descobrindo aos poucos, à medida em que os testes vão sendo feitos, né, o convite, a perseverança, a constância, o comprometimento, a responsabilidade. Então nós não estamos falando de capacidade aqui, nós estamos falando de atitude, de comprometimento, de fidelidade, de responsabilidade. E isso nós temos que valorizar e muito, amados, em nome de Jesus. Então a gente está concluindo aqui, eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 8, texto longo aqui, do versículo 11 ao 20, onde nós vamos aqui, mais uma vez, na palavra de Deus, aprender que como isso tem valor para o Senhor. Essa atitude de fidelidade na vida de um ser humano perante a Deus. Ó. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras,
de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Amém? Então, é algo que realmente o Senhor ele nos alerta. Nós caminhamos com o Senhor e o Senhor nos abençoa. O Senhor realmente nos dá vitória. O Senhor não nos abre portas. Mas essa fidelidade, ela não é só testada quando as coisas vão mal. Essa fidelidade ela é testada também quando as coisas estão bem. Quando as coisas dão certo, quando as promessas do Senhor se cumprem nas nossas vidas. E é nesse momento em que muitos caem também. Né? Que quando estavam ali na luta, na batalha, no deserto, buscavam o Senhor, tinham temor do Senhor, reconheciam que sem Ele nós não somos nada, pediam, clamavam pelo socorro, pela graça, pela misericórdia, para vencer os obstáculos, para resolver os problemas, para vencer as dificuldades. E aí quando Deus dá a vitória, quando Deus coloca em lugares altos, a pessoa ela se ilude com a bajulação, com as coisas que o mundo te dá quando você se torna ali famoso, destacado, né? Então é algo que nós precisamos vigiar, guardar o nosso coração contra isso, de não se esquecer de quem nos tirou, da onde nós estávamos, de quem nos capacitou e nos deu vitória quando nós choramos ali aos pés da cruz. Foi o Senhor. Quando nós estávamos ali diante de inimigos muito maiores do que nós estávamos ali totalmente perdidos e fracos. Quantas vezes a gente não se encontra dessa maneira? E o Senhor nos renova, nos levanta, nos envia ajuda, nos envia socorro. E aí quando tudo você venceu, você superou aquilo que você lutou durante tantos anos, sua casa está salva, você conseguiu vencer na sua vida financeira, você conseguiu desenvolver ali o seu ministério, conseguiu perseverar e ver ali a mão do Senhor multiplicando na tua vida. E aí qual é a sua atitude depois disso? Foi a força do meu braço. Eu sou bom, eu sei pregar, eu faço, eu sou um bom trabalhador, eu sou inteligente. Irmãos, tudo que nós temos é dom de Deus. É tudo dom de Deus. Se não fosse Ele, se não é Ele para nos dar saúde, para levantar da cama, nós não levantamos. A gente tem inúmeros exemplos na história, pessoas das mais inteligentes, geniais, e que só elas, por si só, elas não podiam se sustentar. Elas não tinham poder para dar saúde para elas mesmas. Não tinham poder, até às vezes, para manter uma família. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Antes, durante e depois. No deserto, na terra prometida, antes na terra da servidão, em todos os lugares. Nós precisamos do Senhor e reconhecer isso de verdade, irmãos, porque essa é a realidade, essa é a verdade. Se não fosse a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nós todos teríamos perecido. O inimigo, ele é maior do que a gente. Ele é mais forte do que nós, seres humanos. A nossa força está naquele que está em nós, não está em nós somente. A Bíblia fala, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia não fala, maior somos nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. É Cristo em nós que nos dá a vitória e nos faz sentar nos lugares celestiais acima dos inimigos. É estarmos ligados a Ele que nos faz estarmos superiores ao inimigo das nossas almas. Então você não pode se esquecer disso, porque nesse erro muitos caíram, inclusive homens de Deus, como o rei Ezequias, por exemplo. Rei Ezequias, um homem de Deus tremendo, ali um servo bom, fiel, que buscou ali a presença do Senhor, mudou ali a nação, mas quando tudo estava bem,
tudo dando certo, foi onde ele tropeçou, foi onde ele caiu. Salomão, nós podemos falar de vários exemplos aqui, né? Mas em nome de Jesus nós estamos aqui sendo ministrados e ensinados para que a gente não caia também nesse erro, nessa armadilha. Para concluir, eu quero ler com vocês 2 Timóteo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13, que diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então nunca se esqueça que Deus é fiel. Nós cantamos muitas vezes essa verdade. Deus é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E não se esqueça disso em nenhum momento da sua vida, até o fim. Desde agora até o fim dos seus dias, não se esqueça que Deus, Ele é fiel. Seja fiel a Deus também. Entenda que sem Ele nós não somos absolutamente nada nesse mundo. Nós somos um grãozinho, menor que um grãozinho de areia. Costumo falar, né, quando você viaja de avião, você sobe um pouquinho, você já olha para baixo e você não vê absolutamente mais nada. Você não vê casas, você não vê pessoas. Casas você ainda vê ainda do alto, né, algumas casas, mas pessoas mesmo você não vê. Então a gente tem ali uma noção do tamanho que a gente é em relação à grandeza que nos cerca. O universo, a natureza, o mundo. Nós não somos nada, amados. Se somos alguma coisa, é porque o Senhor achou graça em nós. É porque Ele quis fazer de nós pessoas valiosas e importantes que nós somos. Se não fosse por Ele, nós não seríamos nada. Foi Ele que nos fez. Mas Ele nos fez com grandes valores dentro de nós, com grandes potenciais dentro de nós. E Ele, como eu falei, isso para Ele é questão de um estalar de dedos. Ele despertar algo, abrir uma porta, mudar a nossa história, como Ele fez com José. Um sonho que Ele deu ali para Faraó mudou tudo na vida de José. Mas o que foi que Ele testou na vida de José durante anos e anos e mais anos? Fidelidade. José foi fiel, né, constantemente, foi firme e constante, como nós lemos aqui na palavra. E aí se cumpre na vida dele. Nós estamos usando ele de exemplo de novo, né, porque realmente é um grande exemplo para nós. Mas se cumpriu na vida dele o que diz a palavra, né? Aquele que é fiel no pouco, no muito te colocarei. Então para Deus não é problema te dar riquezas, te dar bênçãos, te dar posições altas. O maior desafio do Senhor de colocar cada um de nós em lugares assim é o nosso próprio coração. Para que a gente não se perca, para que a gente não seja infiel. E a gente sabe que quanto mais poder a gente tem nas mãos, se a gente for infiel, o estrago é cada vez maior, né? Então, o Senhor, Ele tem um cuidado muito especial com cada um de nós. E Ele sim, Ele leva a sério a obra dEle. Ele sabe que a nossa vida ela pode tanto impactar muitas pessoas, como pode também escandalizar e desviar pessoas da presença dEle. Então, por isso que particularmente eu respeito muito os processos, sabe, amados? Uma coisa que eu não tenho é pressa para chegar em nenhum lugar nenhum. E aonde eu quero chegar, aonde Deus quer que eu chegue. Eu não quero ir em lugares onde o Senhor não quer que eu esteja. Eu não quero chegar em posições onde o Senhor não quer que eu esteja. Eu quero onde Ele quiser. E para isso eu sei que a gente passa pelo processo. Tanta coisa que ainda tem que sair do meu coração, que eu sei que se eu estivesse num lugar alto, seria um grande problema não só para mim, mas para todas as pessoas que poderiam ser impactadas por causa da posição que eu viesse a ocupar. A gente não vê isso em muitos governos, pessoas insensatas que ocupam posições, né, altas, posições de comando, e todo um povo, toda uma nação acaba sofrendo as consequências por causa daquela liderança. Então, em nome de Jesus, entenda isso, desenvolva isso através da palavra de Deus, através da oração, medita e confesse. Se arrependa caso você tenha sido infiel em algo, né, com o Senhor, ou com alguém, com alguma pessoa. Né? A gente que ministra sabe que tudo que nós ministramos, o Senhor sempre nos dá a oportunidade para corrigir se nós estamos em desacordo com a palavra que Ele ministra. Então nós não estamos apenas aprendendo, mas todas as vezes que somos ministrados, nós temos a oportunidade de identificar na nossa própria vida aquilo que está contrário àquilo que está sendo ministrado a partir da palavra de Deus.
E quando nós temos esse entendimento, essa humildade, nós podemos nos quebrantar, falar: Senhor, confesso que eu tenho sido infiel nisso, nisso e nisso. Então, Pai, eu recebo o teu perdão, a tua misericórdia, para que eu possa andar em novidade de vida e ser fiel. E aí o Senhor vai te lapidando, vai te capacitando, e você vai conseguindo, em nome de Jesus, viver aquilo que o Senhor ele tem para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, se você puder, se colocar de pé, a gente vai orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa porção